de mísseis e foguetes. Estou respondendo pelo comando da OM na operação. E eu falo que é um prazer, é uma honra estar podendo bater um papo aqui e poder explicar um pouquinho do nosso material, apresentar um pouquinho das características. Falo que essa honra não é só minha, eu falo também em nome do Coronel Luciano, que é o meu comandante do 6º, e do General Herbie, que é o comandante de artilharia do Exército. Tá? Nesse contexto aqui, na tarde de hoje, os senhores, né, e as senhoras terão a oportunidade de conhecer um pouquinho dos materiais de artilharia. Lógico, de todo o material de emprego militar, mas falo em específico da artilharia. Então vou ver que temos artilharias de vários calibres, diversos tipos de materiais, né? E puxando um pouco a sardinha para o lado da minha artilharia, né? A missão da artilharia é apoiar pelo fogo, destruindo ou neutralizando todos os alvos que ameacem o êxito da operação. No final desse bate-papo aqui, vai ser nítido que isso aí a gente faz muito bem feito, tá? Graças a Deus. Ao nosso lado aqui a gente tem um exemplo, tá? É uma outra unidade de artilharia aqui, depois eu vou usar só para fins de comparação, tá? Mas aqui falando especificamente do 6º grupo de mísseis e foguetes. Tá claro aqui para ouvir? Tá bom o volume? Tá tranquilo, né? Em específico do 6º grupo, nosso, né? É um grupo de mísseis e foguetes, então, no próprio nome da organização, a gente já tem uma prévia da versatilidade, né? Eu estou falando de mísseis e foguetes. Então, na mesma plataforma que a gente tem aqui, eu consigo atirar com material foguete e com material míssil. Tá? Qual a diferença em termos de alcance? O foguete ele atua numa faixa de alcance de 10 km até 100 km. Então só para ter uma noção aí de alcance da faixa de foguete. E o foguete ele é balística, né? E o que ele proporciona para a gente basicamente é volume de fogo, saturação. E aqui a gente consegue fazer isso num curto espaço de tempo, tá? Com o cálculo rápido, né? E uma rajada. Os senhores vão perceber que ela vai demorar 16 segundos para poder atirar uma rajada aqui. Daqui a pouco eu explico sobre o material, sobre os foguetes, tá? Então a gente tem essa versatilidade, foguete entre 10 a 100 km, volume de fogo intenso, em 16 segundos eu consigo queimar, entre aspas, né, uma rajada de uma lançadora, uma bateria. E o míssil, ele atua na faixa de 30 km até 300, tá? O míssil sim, né, ele depois da fase balística dele, se o pessoal tem um conhecimento prévio, né, ele consegue navegar por waypoints e consegue atingir um alvo até 300 km com uma precisão de até 30 metros. Então só para ter noção da versatilidade. Então aqui eu estou falando de volume de fogo, proteção blindada, saturação de área, mas também estou falando de precisão, também estou falando de ataque preciso, cirúrgico, tá joia? Aqui a gente tem uma amostra, tá? Como o Coronel Coutinho ele adiantou, a nossa frente aqui, essa viatura, é a viatura chamada viatura de comando e controle. É a partir dela que os cálculos de tiro são feitos. Então, aqui tem uma seção, tá? Até o pessoal acostumando com o vocabulário, é uma seção com duas peças, né? Ou seja, duas lançadoras. Então, o pessoal verificou que tem uma mais distante aqui à esquerda da nossa posição e tem uma bem à nossa frente aqui. Tá? Nesse caso, a gente tem uma seção com duas lançadoras e uma viatura de comando e controle que já fez os cálculos. Já deixamos a seção posicionada, pronta para realizar o disparo. A fração mais normal de emprego da artilharia é uma bateria, que na verdade são 6 peças. Então aqui, por questões logísticas e tudo mais, a gente priorizou uma seção, tá? Então só para entender a dimensão do que a gente está falando aqui, tá? E por que um grupo de mísseis e foguetes, ele tem essa, vamos dizer assim, ele entrega, né, esse poder de fogo. Eu queria usar só para fins de comparação o que o nosso quartel tem em relação às outras artilharias que eu acho que o pessoal já conhece, né? Aqui do lado a gente consegue ver em cada peça, se o pessoal der uma olhada ali, em cada peça a quantidade de servente que a gente tem para poder entregar um tiro, né? Então imagina, se eu tenho ali uma bateria com 6 peças, né? Num 5.5, normalmente são 10 serventes para cada peça. Aqui, né, vocês vão ver aqui, que na nossa lançadora a gente tem 4 serventes só. E vocês vão eu vou mostrar a eficácia, né, a comparação em termos de efeito, tá? Então aqui, ó, a gente verificar ali, em cada container, a gente vai colocar ali ou foguetes, ou os mísseis, tá claro aí, né? O pessoal me dispersa ali, tá tranquilo, né? Então ali a gente consegue disparar até 32 foguetes de um calibre menor e de um calibre maior, que é o SS-60, o SS-80, que vai até os quase 100 km que eu falei. A gente tem 4 foguetes deste maior calibre
para cada, um em cada container, então 4 por lançadores. Só para fins de comparação, tá? Uma bateria nossa consegue atirar com um foguete maior, que é o calibre de 300 mm. Uma bateria nossa consegue entregar então 24 foguetes num tempo de 16 segundos. 24 foguetes do maior efeito que pode acontecer, tá? Para ter um efeito parecido com uma bateria, parecida com aquela que a gente está vendo no terreno, eu precisaria de 4 baterias para poder fazer o mesmo efeito lá na frente. Isso, numa bateria 155AR, são 240 pessoas, 240 serventes para entregar o poder de fogo que a gente entrega aqui com uma bateria, ou seja, 24 serventes. Só para ter uma noção disso, tá? E só para ter uma noção, para finalizar, para ficar claro, qual é o poder de fogo, o efeito que é entregue lá. O nosso maior calibre, ele pega uma dispersão de 5,5 km por 3,5. Se a gente levar nossas vistas lá até onde a vista alcança, está quase 5 km. Se a gente for daqui onde a gente está, para o lado, lá onde tem a erosão, lá onde a vista alcança, dá 3. Ainda não dá o tamanho da área que a gente bate. Aí eu fiz se eu permitir, geral, um processo expedito. Eu peguei o coturno comparando como se fosse um campo de futebol. Eu medi aqui. Se o meu coturno fosse um campo de futebol e eu usasse essa lona aqui para ter uma noção, eu precisaria de 2 lonas dessa, uma ao lado da outra, e mais 3 lonas dessa indo para frente. Isso dá um total, a minha área lá, o meu efeito, 1.800 campos de futebol. É a área que a gente consegue bater. Ou uma área de 40 campos de futebol de largura por 45 de profundidade. Então esse é o material, isso sim é dissuasão, isso é poder de fogo, né? E essa é a nossa artilharia que nos orgulha muito o nosso exército. Então, coronel, sem querer me alongar muito, agradeço pela oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida a mais, estou à disposição. Tá? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Como que troca os foguetes? Para trocar ali, permitir mais 10 segundos. Coronel, só tive uma dúvidazinha só para esclarecer. Ali a gente tem ali, não sei se o pessoal consegue enxergar, tem 4 espaços ali, né? 4 quadradinhos ali na plataforma lançadora. Cada quadradinho daquele é um container lançador. Esse container ele é variado, né? Ou ele pode ter de 8 foguetes se for do SS-30, ou um foguete só por container se for do SS-60 ou SS-80. Como que a gente tira? Existe uma viatura que ela tem um guincho, né? Um munk, na verdade, ela pega, retira esse container e aí troca o container. Então disparou, troca o container, coloca o container novo carregado com os foguetes. Entendi. Só pra gente agilizar aqui, alguma equipe quer avançar